Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, o nosso coração, nesse tempo tão lindo que se chama o dia de hoje. É o presente que o Senhor nos preparou, mais um dia para meditarmos nas Escrituras, mais um dia para fazermos dela nosso tema para meditação, para prática, né? Essa que é a nossa regra de fé, nosso manual do Criador. Essa que é inerrante palavra de Deus, infalível, poderosa, eficaz. E hoje nós temos esse privilégio de poder meditar em mais um dia. Amém? Hoje nós vamos falar de Marcos capítulo 5 até Marcos capítulo 9, se assim Jesus permitir. E aí semana que vem a gente vai terminar o Evangelho segundo escreveu Marcos e começar Lucas. Amém? Ontem eu tava vendo a live com a Cecília e eu aprontei uma confusão falando de 5 capítulos hoje, 5 capítulos amanhã. Gente, hoje é sexta. Ai, vocês me perdoem, tá? Escutar a live de novo pra mim é sempre, eu fico, meu Deus, eu falo tanta coisa que eu não percebo. A Cecília quis ver minha live, que ela tava com dúvida de Marcos. Eu falei, filha, você quer saber sobre Marcos? Eu vou colocar a live pra você escutar. E aí ela chegou pra mim e falou, mamãe, você falou que verdade tem perna curta. Eu falei, meu Deus, não acredito que eu falei isso. Quando a gente tá falando, às vezes a gente não percebe alguns detalhes, mas tá tudo bem. Toda glória para Jesus. Cacá, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Vamos lá para mais um dia? Vamos começar falando com o papai? Senhor Jesus, tudo é por ti, tudo é para ti e é tua glória. Ah, Senhor, como somos dependentes do teu Espírito. Esse Espírito que é santo, esse Espírito que é consolador, esse Espírito também que traz confronto, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos mostra as armadilhas do nosso inimigo, nos prepara, nos municia com as armas espirituais. Obrigada pelo teu Espírito, Senhor. Que não seja por força nem por poder, mas que seja pelo teu Espírito. O que nós falarmos nessa live, Senhor, não sejam palavras de sabedoria humana, porque eu nem teria como ofertar isso, mas que seja de fato o poder de Deus. Poder de Deus. Sementes plantadas e semeadas nos corações às quais o Senhor preparar, Senhor, para ver essa live ao vivo ou depois. E que essas sementes, Senhor, venham germinar e venham frutificar para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar então? Deixa eu cumprimentar a irmã Márcia que entrou aqui. Seja bem-vinda, amada. Jesus te abençoe. Saudade de você, viu? Então vamos começar com o capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Uma coisa que já começa aqui um pouquinho diferente é que lá no Evangelho de Mateus, lembra que a gente falou sobre 2 endemoniados? Aqui no Evangelho de Marcos a gente vai ver que o gadareno, ou aqui tá gesareno, né, dependendo da tradução, vai aparecer como apenas um endemoniado. Amém? O importante é nós lembrarmos que Jesus liberta. Se foi um endemoniado ou se foi 2, uma coisa é fato: Jesus tem autoridade sobre o poder das trevas. Amém? Então, a Bíblia diz, né, Marcos vai relatar que havia um homem, né, lá na região dos Gesarenos, e ele era um homem, gente, que ninguém conseguia deter. Tentavam amarrar com corrente, ele quebrava as correntes. Ele, sempre que era acorrentado ou algemado, quebrava as algemas do pulso, despedaçava as correntes. Ninguém era forte o suficiente para dominar aquele homem. Olha essa frase: ninguém era forte o suficiente para dominá-lo, até encontrar Jesus, né? E aí, gente, era muito triste a situação daquele homem. Aquele homem que todo mundo tinha medo dele. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Ele vagava dia e noite entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Olha que situação deplorável de uma pessoa que está possessa por espírito maligno, que está se cortando, gritando, causando medo na sociedade. Que coisa triste. Quando esse homem viu Jesus, ainda a certa distância, ele vai correr para o encontro de Jesus, se curvar diante dele e vai gritar: por que vem me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Lembra que nós comentamos ontem que até o céu vai testemunhar que Jesus é o Filho de Deus?
Desculpa, o céu testemunhou que Jesus é o Filho de Deus, mas até o inferno, isso que eu queria focar. Nós vamos ver que Marcos vai testemunhar, João Batista vai testemunhar, o Pai vai testemunhar na hora do batismo de Jesus. Este é meu filho amado, que me dá tanta alegria. Mas o diabo também vai reconhecer. E aí ele vai falar para Jesus: olha, você é o Filho do Deus Altíssimo. Em nome de Deus, suplico que não me torturem. Porque Jesus já tinha dito: saia deste homem, espírito impuro. Jesus, então, desta vez, ele vai ter alguma conversa com os demônios que estão ali. Porque a gente sempre via que ele mandava calar e repreendia. Mas dessa vez ele perguntou: qual é o seu nome? E a resposta vai ser: meu nome é Legião, porque há muitos dentro de nós, dentro deste homem. Uma legião naquela época, eu já falei para vocês aqui, né? Uma legião de soldados romanos eram 6.000 soldados. Então o que esse demônio quer dizer? Olha, nós somos muitos aqui, por isso esse é o nosso nome, Legião. E então eles vão clamar a Jesus pela permissão de sair do homem e entrar dentro de uma manada de porcos. E o que vai acontecer é que Jesus vai permitir, não sei explicar por que Jesus vai permitir uma súplica de demônios, realmente não sei explicar, mas por algum motivo Jesus permitiu, e aqueles demônios, eles vão sair do homem, vão entrar nos porcos, e toda a manada vai se precipitar no alto de um íngreme monte, da encosta do íngreme, eles vão se atirar pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogar. Os que cuidavam dos porcos fugiram e o povo correu para ver o que havia acontecido. Quando chegaram até lá, a cena que eles viram era a seguinte: aquele homem que ficava se cortando, gritando, causando medo em toda a sociedade, ele estava bem, estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Eu não entendo, gente, a nossa sociedade. Eu realmente não entendo a nossa sociedade. O homem ficava no meio do cemitério, no meio dos sepulcros, né? E ele era terrível, ninguém conseguia amarrar, cheio de demônio. Mas vocês já passaram por isso? De passar por perto de uma pessoa e ficar assim, até um pouco escandalizada, assim? Escandalizada acho que não é a palavra, mas ficar assim, sabe, abafada de ver uma pessoa assim, possessa por demônio, a ponto de que a maneira como ela anda, você vê que é uma pessoa que está sendo aprisionada nas mãos de Satanás. Não é ruim? Agora, a Bíblia está dizendo que quando as pessoas daquela cidade viram o homem são e vestido, eles tiveram medo. Sabe, eu realmente não entendo as pessoas, porque muitas das vezes nós vemos a situação, nós não nos compadecemos das pessoas, e agora o que aconteceu é que aquele homem foi liberto, e ao invés das pessoas celebrarem o fato de que uma alma foi curada, foi liberta, na verdade eles ficaram cheios de medo. E a Bíblia vai dizer que a multidão daquela cidade, daquela região, começou a suplicar para Jesus ir embora. Por favor, sai daqui. Não, nós te implora, né? Tem que falar bem mineirês mesmo. Nós te implora. Sai daqui da nossa cidade. Não quero ser aqui, não. Gente, isso é tão sério. Porque muitas das vezes isso mostra a nossa cegueira espiritual. Sabe quando a igreja chegando numa cidade e ela começa e milagres começam a acontecer e vidas começam a transformar e isso causa um impacto nas pessoas, mas aí elas começam a procurar um motivo para falar mal, elas começam, sabe, porque mexe com elas. As pessoas gostam de ficar no superficial. Você começa a falar de coisas espirituais, as pessoas elas se assustam tanto com aquilo que elas preferem não ouvir, elas preferem que as coisas permaneçam do jeito que estão, mesmo que estejam numa situação muito ruim, do que aquilo seja mudado e elas tenham que contemplar o sobrenatural. E isso é muito triste. Agora, Jesus vai sair da cidade, mas aquele homem, ele vai implorar para ir com Jesus. E Jesus vai falar assim: você não vem, filho, você vai para sua casa, para sua família, vai contar tudo que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. E a Bíblia diz que aquele antes endemoniado começou a anunciar pelas 10 cidades, Decápolis, né? 10 cidades, o quanto Jesus havia
feito por ele, todos se admiravam do que ele dizia. É uma coisa que a gente sempre vê, né? Que Deus tem um plano individual, né? Para cada pessoa cada pessoa que vai ter um contato com Jesus, Deus tem um plano individual. Por isso que a gente nunca pode se comparar. Sabe? Qual que é o meu plano? Qual que é a minha missão? Eu acho que eu tenho que fazer a mesma coisa que a Lorena tá fazendo. Eu acho que eu tenho que fazer a mesma coisa que aquela irmã que canta tá fazendo. Eu acho que não. A gente vai ver que tinha alguns que Jesus falava, siga-me. Outros Jesus falava, fica. Você não vai me seguir. O seu ministério é aqui. Você vai alcançar os seus. E aquele homem, ele foi para sua casa, né? Ele fez o que Jesus falou. E começou também a anunciar em 10 cidades aquilo que ele havia feito. Então, nós vamos ver que cada um tem um chamado individual. Tem alguns que Jesus vai chamar para uma coisa e outros que Jesus vai chamar para outra. E tá tudo bem, desde que nós cumpramos aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém? E aí nós vamos ver também, né, que Jesus estava na região... Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Não, aí começa Jairo. Eu achei que já era Tiro e Sidom, perdão. E é uma coisa interessante, gente, sobre a história de Jairo e sobre a história da mulher do fluxo de sangue, né? Que nós já falamos em Mateus, então eu quero falar só alguns pontos aqui que eu acho que eu não falei na live de Mateus. Uma coisa que eu acho interessante é que Jesus vai alcançar, né, a Jairo. Jairo vai falar, né, aqui nessa versão, no Evangelho de Marcos, a notícia que a gente vai ver é que Jairo vai chegar para Jesus e vai falar assim, ó, a minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Então, se eu não estiver enganada, em Mateus ele já chega falando que a filha dele morreu. Aqui ele vai dizer que a minha filha está morrendo. Deixa eu só confirmar aqui de novo. Mateus está em... Deixa eu achar aqui. Está em... Gente, não tá aparecendo Mateus, só Marcos e Lucas aqui. Mas nós falamos sobre ele. Não, quando a gente leu Mateus. Deixa eu só achar aqui. Não tá falando aqui. Deixa eu... Gente, vou procurar em outro site. Espera aí. Jairo, Mateus. Mateus 9:18. Achei. Aqui em Mateus 9:18 fala assim, que Jairo chega para Jesus e fala, minha filha acaba de morrer. E em Marcos a gente vê que o Jairo chegou para Jesus e falou, minha filhinha está morrendo. Então o que a gente vai entender? Que nós já falamos sobre isso, nessa diferença, né, da colocação entre aqueles que foram juntando os relatos. Mas uma coisa é fato, gente, que essa menina que estava morrendo, né, e que no meio do caminho vão chegar para Jairo e vão falar assim, sua filha já morreu, que é quando tem um versículo muito lindo que Jesus vira para Jairo e fala assim, não temas, crê somente. E isso é muito lindo, né? Não temas, Jairo, continua firme. Com a fé que você chegou aqui, você permanece. Não precisa mudar por causa da má notícia, porque Deus é o Deus que está além, Ele vai além das más notícias, né? Boa tarde, Sossô. Estou atrasada, mas consegui chegar. Mais tarde nos encontraremos. Graças a Deus chegou o grande dia, né? Vai ser bênção em nome de Jesus. Então, gente, o Jairo, ele vai chegar para Jesus e vai pedir, né, pela filha dele, que tinha 12 anos. E enquanto Jesus está indo curar aquela que já estava adormecida, aquela que havia morrido, que era a filha de Jairo, que tinha 12 anos, uma mulher que tinha 12 anos que sofria de enfermidade, que era um fluxo de sangue, né? A mulher, quando ela tinha fluxo de sangue, ela era considerada impura, o que a impedia de estar no meio das pessoas. Tudo que ela tocasse, todos que ela tocasse, ela iria tornar impura também. Então ela tinha que ficar longe da sociedade. Imagina só
como era difícil para ela, né? Como ela era rejeitada por causa dessa enfermidade, fora que ela perdeu tanto dinheiro, ela perdeu tantas coisas, né? Eu não sei se ela era casada, se ela tinha família, mas com certeza aquilo afetou a sua área financeira, a sua área espiritual, a sua área emocional. E aí a gente vai ver uma coisa que é uma coincidência, que a filha de Jairo tinha 12 anos e estava morta. E havia uma mulher que já estava sofrendo também há 12 anos. Eu pesquisei um pouquinho porque eu acho muito interessante analisar essas coisas que parecem coincidência e tentar descobrir de Deus por quê. E é claro que aquilo que eu trouxe aqui não é tudo sobre a palavra de Deus. É aquilo que eu entendi, que eu acredito que se aplica, mas é claro que aquilo que não está explicitamente declarado na Bíblia, Deus pode fazer com que a revelação venha a ser cada vez mais gradativa, venha trazer mais nuances, né, disso e do porquê disso. Então não é que é isso e vamos bater o ponto final. Mas estudando um pouquinho sobre esses 12 anos, eu achei interessante uma colocação que vai dizer assim, que a mulher do fluxo de sangue, ela representa a geração dos gentios. Esses que são considerados inaptos para estar na presença de Deus, porque ninguém que tivesse qualquer defeito poderia sequer entrar no templo, nenhuma mulher poderia entrar no templo, né? Apenas podia ficar ali no pátio. Então, os gentios são esses que são considerados impuros, que são rejeitados, né? O próprio povo de Deus, os israelitas, tiveram toda essa dificuldade para entender que o evangelho iria alcançar também os gentios, porque eles se achavam ali os mais aptos para entrar na presença. Eles tinham a lei, eles tinham os rituais, né? Eles tinham as promessas. Então eles rejeitavam muitas vezes os estrangeiros, né? Indo contra até mesmo a palavra que Jesus sempre fala. Em Deuteronômio a gente sempre vê Deus falando: olha, os estrangeiros que estão no meio de vós, trate-os, né, de forma justa. Lembre-se que vocês também foram estrangeiros no Egito. E então a gente vai ver que essa mulher, ela pode representar um povo que está longe de Deus, que está aflito, que tenta de toda maneira restaurar sua condição, mas que não consegue. Mas Deus vai curar esse povo. Deus vai curar os gentios, aqueles que são considerados impuros, mas eles vão ser restaurados à presença do Altíssimo. E aí tinha uma menina que era do povo judeu, uma menina que era filha de um homem importante, né, que era um chefe da sinagoga. Então essa menina, ela pode representar nessa colocação o próprio povo de Deus, que é um povo apto para a presença, um povo que tem a lei, que tem a promessa, mas que está morto, que está adormecido, né? E aí a gente vai ver que Deus vai curar essa geração que está impura e vai atrair a sua presença, mas ele também vai alcançar os seus, aqueles que poderiam, né, que deveriam estar despertos espiritualmente, mas que estão dormindo, aqueles que estão mortos na sua fé. Então nós vamos ver que tem um propósito, gente. Essas duas pessoas terem 12 anos, eu tenho certeza que não foi em vão. Essa é uma das colocações, mas procure de Deus, e eu sei que ele vai te revelar coisas ainda superiores. Amém? Jesus então vai para Nazaré, né? Lembrando que Nazaré era a cidade ali onde ele morou, né? Boa parte da sua infância. Aqui no Evangelho de Marcos nós temos uma colocação que é exclusiva do Evangelho, que é que Jesus era carpinteiro. Essa palavra carpinteiro, esses dias eu ouvi o Rodrigo Silva falar sobre ela, e aí eu pesquisei um pouquinho mais para poder trazer também. Essa palavra carpinteiro, ela vem da palavra tecton, que inclusive, ou tecton, né, que é o grego, que inclusive é o radical usado, né, da origem da palavra arquiteto. Então, tecton é a origem dessa palavra arquiteto. Essa palavra carpinteiro, ela vai além de que só um marceneiro, como nós conhecemos, né, que trabalha com madeira para produzir apenas móveis, mas essa palavra carpinteiro, na sua origem, ela vai trazer uma ideia de construtor. Então Jesus é tão profético, né? Jesus, ele é o construtor, o edificador. Ele veio construir uma casa firme, ele veio construir uma igreja, um povo que pertence a ele, né? E isso é muito lindo. O construtor, ele não mexia só com madeira, né? Ele também poderia trabalhar com pedra, né? Porque ele
trabalhava com alvenaria, também construía realmente casas, mas também tinha essa ideia de artesão. A questão da madeira, ela também é muito profética, porque ela simboliza essa humanidade do Messias, né? Que é Deus, mas que também é homem. A madeira sempre traz esse simbolismo de humanidade. A gente vai ver, né? A arca, por exemplo, é coberta de ouro, mas por dentro madeira de acácia, provando a humanidade do Messias, né? E é muito lindo porque também um artesão dá essa ideia de alguém que tá usando toda a sua habilidade manual. E Deus é esse Deus, né, que criou o ser humano com suas próprias mãos. Ele que é um Deus de uma mente limitada. Eu amo ver documentários quando a gente vê espécies de animais. E existem espécies, eu estava vendo um documentário sobre a floresta amazônica, existem espécies que são incalculáveis. Espécies de animais, espécies de plantas. E o nosso Deus, ele tem essa mente criativa. E Jesus veio expressando, né, com a sua profissão também, essa habilidade de ser um artesão e um construtor. Amém? Aqui vai citar os nomes dos irmãos de Jesus: Tiago, que se tornou o grande líder da igreja, né, de Jerusalém, José, Judas, Simão, e também vai falar que ele tinha irmãs. Falamos sobre isso em Mateus, né, que Jesus ele não foi aceito ali, ele não recebeu honra em Nazaré, porque as pessoas tinham familiaridade com ele, embora não o conhecessem verdadeiramente, não crescem em sua missão. Então ali Jesus não pôde fazer muitos milagres, porque ele não recebeu a honra que lhe era devida. Eu li um livro que fala A Recompensa da Honra, do John Bevere, que vai falar muito sobre isso. Deus, ele trabalha, né? A gente vai ver que Jesus fez milagres aonde ele foi honrado. Ele vai dizer, olha, nós não... um profeta não recebe honra em sua própria casa. E por causa daquilo, ali ele não pôde realizar muitos milagres. Então ele vai tratar nesse livro sobre... E é um livro excepcional. Sobre como Deus, ele trabalha onde ele é honrado, né? Ele faz milagres aonde ele encontra honra. E a honra é algo que começa do coração. Não é só uma honra com os lábios. Lembra que os fariseus honravam só com os lábios? A honra começa no coração. É entender que alguém é importante, reconhecer a importância de alguém. Isso é tratar com honra. Amém? E aí nós vamos ver que Jesus começa então a enviar os 12 apóstolos, os enviando de 2 em 2, e isso é muito profético, né, gente? Nós não podemos caminhar sozinhos, sempre tem que ter uma pessoa que Jesus vai usar, levantar para estar perto. Nem os discípulos dele. Vamos enviar um sozinho, que aí nós alcançamos mais pessoas? Não, vocês vão de 2 em 2. Né? E lá em Provérbios vai falar sobre isso. É importante andar de 2 em 2. Ou Eclesiastes. Fugiu agora. Acho que é Eclesiastes, né? Porque se um cair, o outro levanta. Deixa eu achar onde é que tá. Eclesiastes 4. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Gente, até o grande apóstolo Pedro, que foi cheio do Espírito Santo, que liderou também ali, né, a igreja, que realizou tantos milagres, que era o pregador, que escreveu epístolas, mas teve uma hora que Paulo teve que chamar a atenção dele. É por isso que a gente tem que andar com outra pessoa, porque muitas das vezes aquilo que nós não estamos conseguindo ver, Deus vai usar outra pessoa, que a gente pode confiar, que vai falar, olha, o jeito que tá aí tem que mudar. Olha, será que a gente não tem que repensar nessa sua atitude? Será que Deus está agradando? Sabe, pessoas verdadeiras, não que ficam te lisonjeando, sabe, só aumentando a sua bola, mesmo quando você está errado. Não, uma pessoa que também consegue falar, olha, eu acho que você tem que melhorar nisso. Olha, tá lindo, mas será que esse tipo de comportamento, será que tá agradando a Deus? Andar em 2 é muito importante. Tem dias que a gente tá mal também, e aí tem o outro que vai falar, vamos, levanta que Deus tem plano na tua vida. Quantas vezes eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta, tava cansada, e Deus levantou pessoas para me ajudar. E eu espero ter podido ajudar pessoas também no meio do caminho, em situações adversas. Então nós não podemos andar sós. Amém? E os discípulos de fato
expulsaram muitos demônios, curaram muitos enfermos. E aí a gente vai ver a história, o relato, né, de João Batista e a sua morte. Eu achei interessante porque aqui fala que Herodes respeitava e protegia João Batista, sabendo que ele era um homem justo e santo. E também vai falar que Herodes gostava de ouvi-lo. Esse trecho aqui não está em Mateus, então eu achei interessante mencionar. Olha a honra que João Batista, na verdade, acho que a honra não é a palavra certa, né? Mas Herodes até gostava de João Batista. Herodes reconhecia que ele era um homem justo. Mas, por causa da opinião das pessoas, por causa, né, porque ele prometeu na frente de outros convidados, e por causa de tantas coisas, tantas vaidades, ele acabou matando o precursor de Jesus. Com certeza uma triste recompensa para um homem que fez algo assim, né? E aí nós vemos a primeira multiplicação dos pães. Eu achei interessante essa frase aqui, olha. Jesus teve compaixão da multidão, porque já era tarde. E ele queria alimentar aquela multidão. E ele vai falar para os discípulos, olha, providenciem alimento para a multidão. Providenciem vocês mesmos alimento para eles. E aí, olha o que os discípulos respondem. Na NVT, versículo 37 do capítulo 6. Fala assim, olha, precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo. Nós temos esse probleminha de achar que todos os nossos problemas vão ser resolvidos com dinheiro, né? Ah, e se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer isso. Ah, porque eu não tenho dinheiro, porque se eu tivesse dinheiro, né? Jesus falou para os discípulos assim, alimenta a multidão. Ah, mas é porque a gente precisaria de muito dinheiro. O nosso problema é de achar que o dinheiro vai ser a fonte de tudo que a gente precisa, né? Muitas pessoas pensam assim. Ah, porque eu tenho esse problema, mas se eu tivesse dinheiro não seria assim. Na verdade, gente, e os próprios discípulos, eles não pensaram em recorrer à fé, em recorrer àquele que é o Deus que provê alimento para todos. Não, na hora, o que eles pensaram? Nós precisamos de dinheiro. Jesus veio para provar a gente que Ele é o provedor. Mesmo quando não existe em nossas mãos o recurso, Ele faz acontecer um milagre, Ele faz multiplicar, Ele faz a moeda aparecer na boca do peixe, Ele faz... Por que é importante a gente entender isso? Para a gente nunca nos tornarmos escravos para nós nunca nos tornarmos escravos do dinheiro. É Deus quem provê para minha casa, é Deus quem provê para minha família. E eu não vou ser escrava de dinheiro, porque é Deus que vai me dar o recurso necessário. Isso é importante porque tem pessoas que tomam decisões baseadas nesse entendimento, de que o dinheiro é o que elas precisam. Ah, é com dinheiro que eu vou resolver? Então eu vou arrumar um emprego, eu vou estudar, eu vou ter diploma. E aí elas vivem correndo uma vida como se o dinheiro fosse resolver as suas questões. E aí é quando elas talvez demore uma vida para elas descobrirem que não iria resolver, né? Só depois de anos de luta e batalha, agora eu tenho dinheiro, mas eu continuo vazia. Não consegui me preencher, porque só Jesus pode preencher uma pessoa. Amém? E aí nós vamos ver Jesus andando pelo mar, né? E aí Jesus vai curar os enfermos. Vou já direto pro capítulo 7. A Bíblia diz então que nós vamos ver que aquela parte que os fariseus ficam preocupados porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer. E aí Jesus vem para dizer: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca, porque vem do coração, né? E é do coração que vem toda maldade, toda perversidade, cobiça, homicídio, adultério, roubo, imoralidade sexual, maus pensamentos, engano, paixões carnais, inveja, calúnia, orgulho, insensatez. É isso que contamina. Então eu fiquei pensando sobre isso. O Senhor, isso não quer dizer, gente, que a gente vai comer sem lavar as mãos, que a gente vai deixar a nossa casa virar um lixo. Não, Deus é um Deus de equilíbrio. O problema é quando isso é mais importante do que eu se preocupar com o que está aqui dentro. O problema é quando nós nos preocupamos tanto com o exterior que nós esquecemos de priorizar
o nosso interior. Então tem pessoas que elas se preocupam tanto com a aparência, elas se gastam pela aparência, elas gastam tempo, gastam recurso, porque o exterior, sabe, focando no exterior, mas nós precisamos focar. Nosso principal foco deve ser o interior. A gente viu que tem um pensamento que não é bom. A gente tá vendo que tá inclinando para qualquer coisa. E a gente tá nessa luta constante. Será que meus pensamentos agradam a Deus? Será que minhas atitudes agradam a Deus? Será que o meu coração é íntegro para com Deus? Essa é a nossa prioridade. E o resto vai vir também. Nós vamos nos cuidar, nós vamos cuidar da higiene, nós vamos limpar a nossa casa, nós vamos viver num ambiente higiênico. Só que isso não é a nossa prioridade. Amém? A Chiquinha entrou também, tem um tempão. Perdão, Chiquinha, por não ter falado sobre sua entrada. Que Jesus te abençoe, viu, amada? E aí nós vamos ver, né, a mulher Cirofenícia, que é quando Jesus estava lá na região de Tiro. Ou seja, isso não era dentro do território israelita, do território judeu. Mas Jesus vai alcançar aquela mulher pela humildade dela. Aquela mulher cananeia, pela humildade dela, que ela vai clamar pela filha endemoniada. E Jesus vai curá-la pela sua humildade, pela sua perseverança e pela sua fé. E aí uma coisa que eu queria falar é sobre capítulo 7, versículo 31. Quando Jesus sai de Tiro e Sidom, volta para o mar da Galileia. E ontem meu marido me lembrou de uma coisa, mas eu queria só comentar aqui rapidinho. Quando a gente fala mar da Galileia, a Bíblia fala mar da Galileia. A Bíblia fala a beira da praia, né? Então, mas é importante a gente lembrar que o mar da Galileia, na verdade, é um lago gigante, né? É um lago muito grande, por isso que é chamado de mar. Mas, inclusive meu marido até me lembrou, ele era tão grande, capaz de ter ondas que engoliam um barco, né? Ele é bem grande. Mas ele não é um mar de água salgada, não é igual ao Mar Morto, tá bom? Mas pra mim é praia do mesmo jeito, porque é uma imensidão de água e fala beira-mar e tem onda, amém? Só pra gente poder aumentar nosso conhecimento aqui. Mar da Galileia, só que esse Mar da Galileia é chamado de mar pela sua grandeza, não é um mar mesmo de água salgada. E aí, gente, quando Jesus chega ali, de volta ao Mar da Galileia, e a região das 10 cidades, algumas pessoas vão trazer para Jesus um homem surdo e gago. Aqui tá falando com dificuldade de fala. Não sei como é que tá falando na Bíblia de vocês. Aí, eles vão pedir para Jesus colocar a mão sobre aquele homem e curá-lo. O que Jesus faz? Jesus vai afastá-lo da multidão e ficar a sós com ele. Presta atenção nisso. Jesus, você pode curar ele para nós? Cura, sim. Primeira coisa que Jesus faz, ele tira ele do meio de todo mundo e fica a sós com ele. Depois, Jesus vai colocar os dedos no ouvido dele e depois vai cuspir e vai tocar a língua dele. Então Jesus vai colocar os dedos dele, né? Os dedos do nosso mestre vão tocar os ouvidos do cego e do surdo e gago, não é isso? Peraí. Isso, surdo e gago. Então ele vai tocar os ouvidos do surdo com suas mãos, nosso Senhor Jesus. Vai cuspir e vai tocar a língua dele. E aí, a Cecília esse ano, quando ela tava lendo, ela falou assim: eca, mãe, Jesus cuspiu na mão, depois tocou na língua do cego. Mas é isso mesmo. E aí Jesus vai olhar para o céu, vai suspirar e vai dizer Efatá, que significa abra-se. E no mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente. Sua língua ficou livre, então ele era surdo, passou a ouvir. E ele que era gago, ou falava com dificuldade, passou a falar com clareza. Jesus ordena a multidão para não contar para ninguém, mas quanto mais eles os proibia, mais divulgava o acontecido. E todos estavam muito admirados e diziam repetidamente: tudo que ele faz é maravilhoso, tudo que ele faz é tão bom. Em outras versões fala: tudo ele tem feito bem, né? Me lembro do nosso Senhor quando criou os céus e a terra, ali por meio do Filho mesmo, né? Que todas as coisas foram criadas por ele, para ele são todas as coisas. E foi criado por meio dele. Então, o próprio Deus falava: olha, e viu Deus que tudo era bom.
E assim também nosso Senhor Jesus, todo mundo estava maravilhado. Algumas coisas que eu queria comentar desse texto é que para que haja cura, nós temos que ter um encontro pessoal com Jesus. A gente vai ver que aquela mulher que estava no meio da multidão, mas ela tocou de forma diferente, um toque individual, pessoal. Ela tocou na orla das vestes de Jesus e ela foi curada. Nós vamos ver que Jesus tirou aquele surdo mudo do meio da multidão e teve ali algo que foi individual com ele, um tete a tete com ele. Nós precisamos entender que para que haja cura, gente, nós precisamos desse toque íntimo e pessoal com Jesus. Sabe, nós somos intercessores, nós vamos orar para que pessoas sejam curadas, mas a maior cura que nós podemos levar para alguém é aquela onde a pessoa vai ter um contato com Jesus, ela mesma. Cada um precisa de um contato com Jesus. Jesus tirou esse surdo mudo do meio da multidão. E individualmente, pessoalmente, intimamente. Todos têm que ter esse contato, gente. Intimamente. Foi por causa desse contato íntimo que esse homem foi curado. Então, o que vai acontecer? Jesus vai curá-lo de uma forma que até então nós não tínhamos visto, né? Jesus curou aquele servo do centurião à distância, a filha da cananeia à distância. Jesus tocou no leproso e ele foi curado, mas aqui a gente vai ver que Jesus agiu de forma diferente. Jesus tocou nos ouvidos e agora ele cospe em suas mãos e toca na língua. Gente, cada pessoa vai ter um processo. Cada um vai viver um processo. Inclusive, nós vamos ver a cura de um cego no capítulo 8, que vai falar assim, olha, quando Jesus chegou em Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Mesma coisa, ó. Ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Tá vendo? Jesus tirando do meio do povo de novo. Agora ele vai mover geograficamente, vai tirar ele do povoado de Betsaida. Em seguida, Jesus vai cuspir nos olhos do homem e vai pôr as mãos sobre ele e vai perguntar, tá vendo alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem responde, vejo pessoas, mas não enxergo claramente. As pessoas parecem árvores, andando. Jesus então vai pôr a mão de novo e a visão desse homem vai ser completamente restaurada. E aí Jesus vai falar para ele, não volta para o povoado. Vocês conseguem perceber que cada um é de um jeito? Tem um cego que a gente vai ver lá em João 8, um cego de nascença que Jesus vai curar. Deixa eu abrir lá para a gente poder comparar, só para eu chegar nesse argumento. João 9, perdão. Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, por que ele nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus vai dizer, nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Depois de dizer isso, olha como que Jesus vai curar este cego. Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. E então disse, vai se lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi e voltou, lavou-se e voltou enxergando. Qual que é o meu ponto aqui, gente? Cada pessoa vai ter um contato com Jesus, cada pessoa vai ter um processo. Tem pessoas que vão ser curadas instantaneamente, como o cego do capítulo 9 de João. Não foi tão instantaneamente, porque ele saiu com a lama que Jesus fez com seu próprio cuspe e se lavou, mas de cara, logo depois dessa primeira tentativa, não é tentativa, dessa primeira etapa, vamos dizer assim, ele já voltou enxergando plenamente. E olha que ele era um cego de nascença. Gente, você já imaginou isso? Você já imaginou o que foi preciso fazer ali? Só Deus mesmo pode curar. Uma pessoa que nunca enxergou, ela não perdeu a visão por causa de uma doença. Ela já nasceu assim, ela nasceu com alguma falha anatômica no olho, mas nada é impossível para Jesus. Amém? Então, aquele homem, quando ele voltou, ele já enxergava bem, mas esse aqui, o processo dele foi diferente. Jesus cospe também. Olha só, gente, 3 que a gente viu do cuspe de Jesus.
E sabe o que eu falo? Vou voltar aqui, vou parar aqui no cuspe rapidamente, tá? Para depois falar de processo. Quantas pessoas poderiam dizer, ai, que coisa nojenta. Sabe por que Jesus só não falou, como para muitas pessoas ele falou? Muitas vezes nós não vamos entender o processo, o porquê. Tem vezes que a gente não vai entender. Senhor, por que eu tenho que passar por essa humilhação? Por que eu tenho que me expor a isso? Lembra do Naamã, que teve que mergulhar num rio sujo? Nos rios lá de Damasco, é tudo tão cristalino, tudo tão gostoso, tudo tão limpo. E eu tenho que mergulhar no Rio Jordão, que é essa porcaria. Só que submeter ao processo em obediência é o que vai trazer a cura. Então não importa se durante o processo nós vamos ter que nos expor a coisas desconfortáveis. Porque são essas coisas, é o desconforto que vai trazer a cura que a gente precisa. Amém? Então voltando para a etapa, aquele jovem lá, não falei jovem, mas aquele homem, né? Aquele homem cego de nascença do João 9, ele foi curado na primeira etapa. Mas esse aqui, Jesus vai cuspir nos olhos dele e depois colocar as mãos. E quando Jesus pergunta se ele está vendo alguma coisa, ele está vendo parcialmente. Ele vê vulto ali. Ele vê as pessoas como um vulto. Eu vejo uma pessoa, mas parece uma árvore. E aí Jesus vai passar para a segunda etapa. E essa segunda etapa que vai ser a que vai realmente trazer a cura completa. Onde que eu quero chegar? Cada um vai ter um processo. Tem pessoas que vão ser mais rápido, tem pessoas que vão ser mais demorado. Tem o leproso que com um toque foi curado. Tem os leprosos que foram curados enquanto obedeciam a ordem de Jesus de irem se mostrar ao sacerdote. Qual que é o nosso desafio? Ouvir a voz de Deus e obedecer às suas direções. Que não vão ser direções iguais para todo mundo. Por isso que o nosso contato com Deus Pai deve ser um contato pessoal, porque Ele tem um plano personalizado para cada um de nós. Amém? Eu pulei aqui um pouquinho do início do capítulo 8, mas vai ser a segunda multiplicação de pães, que já falamos sobre elas. O fato dos fariseus exigirem um sinal. O fermento dos fariseus e de Herodes, falamos sobre isso também no Evangelho de Mateus. A maneira como Pedro vai declarar sua fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai declarar que ele vai morrer, né? Vai começar a falar para os discípulos que ele vai morrer, que é quando Pedro chama ele no cantinho e fala: você tem que parar de falar essas coisas. E aí Jesus vai falar com ele: arreda, Satanás, para trás de mim, Satanás, porque a sua perspectiva é coisa de homens, quando você deveria pensar nas coisas de Deus. Você está pensando de uma perspectiva errada, o ponto de vista errado. E aí nós vamos ver a transfiguração no capítulo 9. Jesus vai curar um menino possuído por demônio. Lembra que quando eles descem do monte da transfiguração, Jesus estava só com 3 discípulos, os mais chegados, né? Pedro, Tiago e João. E quando eles descem, Jesus vai ver que estava acontecendo com os discípulos uma discussão com mestres da lei. Só um minuto, gente. E aí, no Evangelho de Mateus, essa passagem ela não é tão desenvolvida, e então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Jesus vê que os discípulos estão discutindo com mestres da lei, e aí Jesus vai perguntar o que está acontecendo, né? E aí um homem vai sair da multidão e falar: olha, mestre, eu trouxe para os seus discípulos meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar, que joga ele no fogo, que joga ele na água, que tenta matar. Só que os seus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. E aí Jesus fica bravo com os discípulos. Isso aí nós já vimos, né, no Evangelho de Mateus. Jesus vai ficar bravo com os discípulos, vai falar: sua geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar vocês? Misericórdia. E aí que entra um diálogo que Jesus teve com o Pai, que não tem no Evangelho segundo escreveu Mateus. Que o pai daquele menino vai chegar para Jesus e vai falar assim: Jesus, tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. E aí Jesus vai falar assim: se puder, tudo é possível para aquele que crê. E isso mexe muito comigo, porque a resposta do pai, né? Quantas vezes eu falei com Deus essa mesma resposta? Ele vai falar: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha pequena fé.
Me ajuda na minha pouca fé. Nessa versão fala assim, olha, me ajude a superar a minha incredulidade. E de fato ele cria. Porque a gente vai ver que Jesus vai operar o milagre. Mas ele vai reconhecer que a fé dela é pequena. Que ele fala com Jesus, se você pode, se tu podes. E aí Jesus fala assim, eu posso. Não é sobre mim. Sabe? É claro que é tudo sobre Jesus, mas a maneira como Deus age na nossa vida não está relacionada ao poder de Deus. Porque Deus pode todas as coisas. Tudo. Deus pode mover montes, Deus pode ressuscitar mortos. Deus pode fazer coisas que nós nem imaginamos, Ele é Deus. Agora, a maneira como Deus age na nossa vida não está relacionada à quantidade de poder que Ele tem, mas a como a nossa fé corresponde a esse poder. Vocês entendem? Quando esse homem perguntou a Jesus assim, pediu a Jesus assim, dizendo, se você pode, Jesus vai falar assim, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Então a questão não é o meu poder é ilimitado. A questão é, você crê? Porque se você crer, meu Deus, eu não sei você, mas eu preciso orar como esse homem, Senhor, me ajuda na minha pouca fé. Eu quero crer, Senhor, a ponto de ver montes moverem. A ponto de ver morto ressuscitar, enfermos serem curados, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor, porque tudo é possível ao que crê. Nós sabemos que Tu podes. Tu podes tudo, Tu podes o que quiseres. Tu podes, Senhor. Mas aumenta a nossa fé. Amém? Não é uma questão de poder de Deus, é uma questão de fé. Nossa, uma fé perseverante, uma fé genuína, uma fé verdadeira e uma fé fervorosa. Amém? Jesus vai curar aquele menino. No final aqui dessa perícope, Jesus vai falar assim, olha, essa espécie só sai com oração. Lá em Mateus a gente vai ver que tem um acréscimo, né? E jejum. Jesus vai predizer a sua morte pela segunda vez. Eu acho interessante, gente, porque a gente sempre lendo Marcos, a gente vai ver que Jesus ele tentava ficar sozinho. Que ele tentava que a multidão não perseguisse ele ali, porque a gente vai ver que eles não tinham tempo nem para comer. Por quê? Servir a uma multidão que quer te sugar, né? Porque imagina uma pessoa que cura qualquer enfermo, né? As pessoas elas ficam realmente... Imagina só que os enfermos de toda aquela região iriam querer conhecer Jesus, iriam querer chegar até Jesus. Ao deixarem aquela região, viajaram para Galileia. E Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, pois queria ensinar aos seus discípulos. Eu achei tão lindo esse versículo. Jesus não queria que a multidão... Porque, gente, tem uma coisa que é fato. Nós temos que ajudar pessoas. Mas tem hora que a gente tem que ter tempo para os mais íntimos. Porque o necessitado sempre vai ter. Sempre vai ter. O pobre, e quando falo pobre, não só financeiro. O pobre de uma palavra, o pobre de uma... que precisa de uma cura, que precisa de um abraço, o pobre da alma, o pobre do corpo, o pobre de espírito, né? Sempre vai ter. E glória a Deus pelos pobres de espírito, né? Que vão herdar a terra. Mas sabe, irmãos, quando a gente vê que Jesus ele vai tirar um tempo para ficar com os mais próximos, porque o ministério de Jesus não era acabar com a doença no século I. O ministério de Jesus era preparar discípulos que iriam preparar outros discípulos, queriam preparar outros discípulos, queriam preparar, e que isso ia ser uma revolução, e que foi uma revolução no mundo inteiro. Que hoje, quando você pesquisa assim, qual é o nome mais conhecido do mundo? Jesus está em primeiro lugar. E depois a Coca-Cola. O personagem mais conhecido no mundo todo foi Jesus. Porque 12 apóstolos. Porque Jesus é filho de Deus e porque ele marcou, claro, mas ele preparou os seus discípulos para promover o evangelho. E é claro, cheios do Espírito Santo, que não é porque eles eram homens especiais, mas porque eles obedeceram o ID de Deus. Jesus deu o ID. Vão e façam discípulos. Então o ministério de Jesus não era acabar com as enfermidades. O ministério de Jesus era morrer para que uma igreja
nascesse, né? A igreja de Jesus então nasceu. E é interessante quando a gente compara Jesus com Adão, né? Jesus e Adão, a gente vai ver que da costela de Adão, do lado de Adão, foi tirado Eva. Mas ali também, do lado de Jesus, na morte de Jesus, nasceu a igreja. E somos nós, a noiva do Cordeiro. Então a gente vai entender que Jesus precisava preparar seus discípulos. Não adiantava curar todas aquelas pessoas, porque depois de 100 anos, nenhuma daquelas pessoas ia estar ali. Ou talvez poucas, né? Sei lá se alguém viveu 100 e alguma coisa. Mas o ministério de Jesus é eterno. E ele precisava preparar aqueles discípulos para aquilo que iria acontecer. Para essa revolução que haveria de alcançar o mundo todo. E sabe por que eu tô falando isso? Porque sempre vai ter pessoas. Então eu amo servir as pessoas, mas vai ter hora, quando eu tava lendo isso, Deus me falou isso, vai ter hora, filha, você vai ter que falar não pra visita, vai ter que falar não pra uma live, vai ter que falar não pra uma mensagem, vai ter que falar não pra uma ligação, pra sentar com os seus, que é a Cecília e o José, os seus discípulos, seus primeiros discípulos, aqueles que você tem que discipular para cumprir a missão que Deus deu para eles, amém? Meu primeiro ministério é a minha casa. E aí, olha só que lindo esse versículo. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava lá para Galileia, porque ele queria ensinar seus discípulos. E ele lhes dizia: o filho do homem será traído e entregue em mãos humanas. Ele precisava preparar ele, gente, porque Jesus ia morrer. Então ele vai preparar, olha, o filho do homem vai ser morto, mas dentro de 3 dias ele vai ressuscitar. A Bíblia diz que eles não entendiam, porque eles não tinham espírito para revelar. Eles não entendiam e tinham medo de perguntar. E aí, depois que chegaram a Cafarnaum, se acomodaram numa casa. Jesus então vira para os discípulos e pergunta: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Só que Jesus sabe de tudo, né? Pelo Espírito ele já sabia. Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Jesus então se senta, chama os 12 e diz: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja o servo de todos. Tá vendo essa criança aqui? Quem recebe uma criança como essa, em meu nome, recebe a mim. Sabe quando eu li esse trecho, gente? O que Deus falou comigo? Eu vi esse amor de Deus, essa paternidade em Jesus, sabe? Eu imaginei ele com os discípulos e aí ele senta, quando eles chegam lá em Cafarnaum, né? E aí ele vai virar para os discípulos e vai falar assim: e aí, me contem, vocês estavam discutindo o que no caminho? E Jesus queria ensiná-los, né? E aí todo mundo abaixa a cabeça, porque ninguém falou nada. Por quê? Porque no caminho eles ficavam lá: eu acho que eu sou o maior. Não, Pedro é o maior. Não, eu acho que o Tiago é o maior. João é o maior. João é o mais próximo. Mas só eu estava lá, né? Quando a filha de Jairo ressuscitou. Mas não, eu acho que o maior de todos. E eles ficavam discutindo quem era o maior entre eles. Oh, meu Deus, quantas vezes nós seres humanos procuramos ser o maior. Quando Jesus vai dizer: quem quer ser o maior, seja o servo. E é muito lindo porque aí Jesus vai... Eu vi essa paternidade, sabe? Jesus vai sentar, chamar eles. Eu imagino uma rodinha. Gente, vem cá, vamos sentar aqui. Todo mundo sentadinho. Jesus começa a falar: gente, deixa eu explicar pra vocês. Dentro de vocês não vai ser assim. Você sabe, assim, esse amor de Deus ali, Jesus explicando para eles com toda mansidão, mas com firmeza: vocês não devem procurar ser o maior, vocês devem procurar ser o servo. E esse amor do Jesus, eu vi essa paternidade, sabe, de alguém que senta com seus discípulos. Tomem cuidado com o ministério, gente. Ministério, servir pessoas é maravilhoso, mas nós temos que ter tempo para os íntimos. Não sei se você tem filho, se você é casado, se você... Talvez seu ministério hoje seja, né, uma célula. Então se dedique a esses. Mas se você tem filho, esse é o primeiro ministério seu. Se dedique aos seus filhos. Você tem marido, se assenta com seu marido, tira tempo de qualidade com ele. Que no servir à multidão nós não percamos essa intimidade. Amém? E o final do capítulo 9 a gente vai ver que Jesus vai falar vários ensinamentos que nós já falamos sobre eles também em Mateus. Então eu não vou repeti-los. Amém? Então é isso, gente. Essa é a live de hoje. Eu espero que tenha sido edificante para vocês. Deixa eu agradecer vocês que ficaram até o final. A Sossô e a Chiquinha
Deus abençoe vocês, viu? Obrigada pela companhia aqui hoje, vocês que estão sempre aqui comigo. Beijinho no coração de vocês, todos que assistem depois, né? Eu sei que muitas pessoas depois me falam, olha, eu vejo tudo depois, e acaba que eu não falo o nome de todo mundo aqui, mas eu espero de coração, que essa semente plantada por Jesus, ela possa, pelo Espírito, receber o crescimento no coração de vocês, aumentar a fé de vocês, né? Que o Senhor nos ajude na nossa pequena fé. Amém? Então, beijo pra vocês, bom final de semana. Nós vamos estar um pouquinho longe, né? Esse final de semana, vamos estar no encontro com Deus. E eu creio que vai ser bênção. E enquanto isso, busque ao Senhor também, passe tempo em oração. Eu falei dos íntimos aqui, né? Mas a gente vai ver que Jesus tinha um tempo de intimidade com o Pai. Jesus também servia aos discípulos, que eram os mais próximos, mas ele nunca negligenciava o tempo a sós com o Pai. Então nós devemos cuidar da multidão, nós devemos passar tempo com os mais íntimos, mas nunca negligenciar o tempo com o nosso Criador e o nosso marido, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Eu que agradeço, sou minha companheira de sempre. Deus te abençoe. Chiquinha, Deus te abençoe também. A senhora grandemente, viu? Beijo com Deus e até segunda, se Jesus permitir. Tchau, tchau.